Está no ar ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um ZooCast, e onde falamos sobre a experiência do cliente. E uma coisa que eu sempre reforço, nosso objetivo aqui é democratizar a experiência do cliente e fazer com que todos tenham acesso à informação para que em qualquer negócio, independente do tamanho, você possa implantar processos que resultem em uma experiência melhor para o seu cliente, que você ganhe fãs, que aumente faturamento e que a sua marca seja reconhecida. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Eu sempre falo isso, né? Sempre tem um tema mais interessante. Mas nós vamos falar sobre centralidade no cliente e por que que ela é importante. Mas afinal, o que é a centralidade no cliente e por que que ela é tão importante? A centralidade no cliente significa que o cliente está no centro do seu negócio. Ele está no core, no núcleo do seu negócio. E quando o cliente ele está no núcleo do seu negócio, ele está onde? Ele está no coração de vocês. Então, todas as estratégias são pensadas para melhorar a experiência do cliente, para que o cliente alcance o sucesso dele, ou com o produto, ou com o serviço que ele adquire. A estratégia não é pensada só para dentro, ela é pensada para fora. E uma coisa que eu estava lendo nesse livro, e é bem interessante, porque esse livro é do João Branco, e ele é, né, o mago do marketing. E o nome desse livro é Desmarketize-se, e ele fala muito sobre clientes. E tem uma frase que me chamou muito a atenção, que é a seguinte: a centralidade no cliente, ela não é uma escolha, é uma necessidade vital para a sobrevivência e o sucesso do seu negócio. Ou seja, as empresas que não colocarem o cliente no centro das suas estratégias estão fadadas ao fracasso. É forte essa frase, né? Mas ele repete isso muitas vezes, diversas vezes no livro. E eu acredito muito nisso porque é algo que eu falo sempre. A empresa que ela não olha para o cliente, ela está fadada ao fracasso. Eu até já comentei, né, que não existe de repente. De repente o cliente deixou de vir. De repente o faturamento reduziu. Não existe isso. O cliente dá sinais e quando uma empresa não tem essa centralidade, ela não percebe isso. E aí as pessoas sempre me perguntam: poxa, mas como que eu sei e como que eu posso deixar a minha empresa com centralidade no cliente? E aí eu trouxe, né, alguns passos aqui para compartilhar com vocês. E são passos que você pode começar a implantar a partir do momento em que você finalizar, né, de ouvir esse podcast. São coisas muito simples. E, e o mais importante, ela precisa ser começada de cima para baixo. E por que que eu falo isso? Centralidade no cliente, ele é comportamento. E se os altos executivos não dão exemplo desse comportamento, todo o time ele não vai executar. Então, não adianta você falar que quer, se você como gestora, se você como empresário, como dono da empresa, não ter esse comportamento, a coisa não vai acontecer. Então, uma das primeiras dicas, e acho que uma das mais importantes que eu trouxe aqui para vocês, escutar de verdade. E escutar de verdade é, de fato, ouvir o cliente. E aí, ouvir é o seguinte, né? Eu vou deixar aqui até uma pergunta. Você está realmente ouvindo o seu cliente? Ou está esperando a sua vez de falar? Dá uma pensada nisso. E ouvir é ouvir com o coração. É estar com a mente aberta. E não achar que o cliente é chato, está reclamando à toa. Poxa,
mas eu fiz mais barato. Poxa, mas eu estou organizando. Nossa, a gente se mata aqui, o cliente está sempre reclamando. Não adianta se matar se você está indo para o lado A e ele quer o lado B. Por isso que a escuta ativa ela é muito importante, para você entender quais são as razões dele, o que de fato ele quer, o que o cliente quer por trás da emoção. Então, aplique essa escuta de verdade e incentive o seu time a ter essa escuta. O cliente, ele não pode, ele nem sempre tem razão, mas ele tem as suas razões. Ele tem um motivo por ele estar reclamando ou não gostando de um produto. Por isso, fique atento nisso. Um outro ponto que é extremamente importante é desenvolva uma cultura de centralidade do cliente. E cultura, até como eu já falei anteriormente, ela é de cima para baixo. E cultura não adianta só estar escrita na parede. Cultura é comportamento, é exemplo, né? O exemplo, ele arrasta. Então, o exemplo tem que vir de cima. E para reforçar isso, o que que é importante? Promova treinamentos, workshops e celebre quando alguém fazer um atendimento com excelência, porque isso incentiva, comemore isso, tá? Uma cultura centrada no cliente se constrói com consistência, paixão e comprometimento diário. Então, todo dia tem que ter constância. Precisa acreditar. Cultura não se muda de uma hora para outra. Ela tem um caminho longo. Mas depois que o negócio entra no sangue, a gente nem percebe. Parece que a empresa sempre foi daquele jeito. E uma outra coisa também, né? A empatia. Praticar a verdadeira empatia. Não adianta só se colocar no lugar do cliente e não resolver o problema dele. Não adianta falar, não, eu entendo, eu me coloco no seu lugar, mas o cliente continua sem solução. Não adianta de nada. Então, a empatia, ela é a chave para a centralidade do cliente. E a empatia não é só apenas entender, é agir, resolver e encantar. Porque problemas sempre irão acontecer. Mas veja essa situação como uma oportunidade de resolver rapidamente, surpreender seu cliente e ainda ele, poxa, aconteceu um problema, mas essa empresa resolveu tão rápido que isso vira até uma oportunidade de encantamento, de surpreender, né? Então, é por isso que a centralidade no cliente ela é tão importante, porque ela é cultura, ela vem do coração, ela vem, né, da paixão que a empresa e as pessoas têm pelos seus clientes. E outra coisa que é extremamente importante que eu vou compartilhar com vocês é a personalização do atendimento. Eu até falei muito isso no episódio sobre inteligência artificial. E você pode usar a inteligência justamente para ajudar na personalização. Porque uma das coisas que geralmente os empresários, né, falam, poxa, personalizar se torna muito caro, né? Onera muito. Mas hoje, com a tecnologia, né, e com a inteligência artificial, você consegue personalizar, porque você faz toda uma análise de dados, né, de comportamentos, né, daquele cliente, e você consegue personalizar muitos processos, principalmente no e-commerce. Você consegue fazer muito isso. E no dia a dia também. Personalizar relatórios, os indicadores, necessidades que ele precisa receber, o atendimento, muitas coisas você consegue fazer sem onerar custo com a aplicação correta da tecnologia e com a aplicação correta da inteligência artificial. Então, fica aí, né, algumas dicas. Treine muito a sua equipe, utilize os feedbacks ao seu favor, seja muito e muito proativo. Tá? A proatividade é um comportamento
que você precisa avaliar quando você contrata um time de atendimento ou um time que está no front do seu cliente? A proatividade. Se a pessoa não é proativa, ela não tem perfil e ela não pode estar no time, né, do front. E a responsabilidade de atender o cliente, eu sempre falo aqui do time do front, não é só do time do front. Porque aquela pessoa que não está atendendo o cliente, ela está atendendo alguém que atende o cliente. Então, todos são responsáveis pelo atendimento, pelo resultado, por uma resposta rápida. Todos precisam ter cultura de centralidade no cliente. Todos precisam colocar o cliente no core, no núcleo da sua empresa e no coração também. E eu vou deixar, né, a última pergunta aí para vocês. Depois desse episódio, é uma provocação, né? Você já colocou o cliente no centro hoje? O que você vai fazer, né? Quais são as atividades, quais são os movimentos que você vai fazer para colocar o cliente no centro? Lembra da dica do primeiro episódio? Sobe o morro e verifique se dentro do teu processo o cliente ele está no centro do seu negócio, das suas decisões, da sua estratégia, ou ele apenas é mais algo que faz parte do seu negócio. Lembre-se, não se apaixone mais pelo seu produto ou serviço do que pelo seu cliente. Então, esse episódio aqui, essa primeira parte, ela tá encerrando. E agora a gente vai na segunda parte, que é E no Meu Caso. ZuCast. E no meu caso? Olá, pessoal! Voltamos com o quadro E no Meu Caso. E hoje temos a participação da Fantine, minha sócia, porque na semana passada o voo dela atrasou, ela não conseguiu chegar a tempo, mas a gente, né, fez um excelente quadro aqui, mas é muito melhor quando ela tá aqui. E aí, Fantine, tudo bem? Tudo bem, Zu? Tudo bem. Eu e o meu microfone aqui, né? Um dia eu me adapto com ele. Tá tudo ótimo. Vamos lá. Eu tenho comigo algumas perguntas das minhas interações nas nossas redes sociais, tá? Então, a primeira, por que é tão importante para uma empresa focar na centralidade do cliente? Porque se ela não tem centralidade no cliente, ela está fadada ao fracasso. O cliente é a razão de existir de uma empresa. Não tem como uma empresa coexistir se ela não tem faturamento, se ela não vende. Eu não conheço ninguém, eu não conheço nada, pelo menos, que não necessite de clientes. Então, para mim, é o inverso isso, sabe? Como que uma empresa, ela não coloca o cliente no centro? Sabe? A gente precisa fazer a pergunta inversa. Como que uma empresa não coloca o cliente no centro, dado que a razão dela existir é o cliente? Então, ele precisa estar em todas as agendas, em todas as prioridades, em todas as estratégias. Ele precisa estar no core, no centro da empresa, no pensamento e no coração. Não tem outra alternativa. E como que se faz para perceber se a minha empresa tem essa centralidade? Como é que eu percebo isso? Como é que eu vejo isso? Começa, né, você está representando um gestor ou um dono de uma empresa, talvez essa pergunta, né? Exato. Começa pelo gestor, pelo dono da empresa. Se ele não tem esse comportamento, as atitudes de ter centralidade no cliente, se ele entra numa agenda e a primeira preocupação dele é o produto, é o fiscal, são os impostos, a agenda dele só fala disso, é só olhar a agenda da pessoa do dia. Quantas agendas ela tem para falar de estratégias do cliente, para falar de indicadores do cliente, para falar das reclamações? Quantas agendas ela tem no dia falando de cliente? Se ela não tem nenhuma agenda para tratar disso, ela não tem o comportamento da centralidade do cliente. O cliente não é uma prioridade para ela.
porque ela prioriza agendas, né? Com RH, não estou falando que não são importantes, mas só para responder a tua pergunta, né? Enfim, como diz, né? O dono da empresa, ele precisa olhar para tudo, mas ele precisa olhar para cliente, senão tudo vai acabar em nada, né? Acho que essa é a grande verdade. Então, todos os assuntos são importantes, sim, mas ele precisa priorizar e ter um espaço na agenda para falar da pauta cliente. E a pauta cliente não é só a estratégia de aumentar o faturamento. Não, a estratégia de melhorar a experiência, a estratégia do sucesso do cliente, a estratégia do cliente virar fã da marca, de reter o cliente, de olhar as reclamações, de pesquisar nas redes sociais. Poxa, o que as redes sociais estão falando de mim? Hoje, né, as redes sociais estão aí, as reclamações, né, Reclame Aqui, tem muitos, né, muitos sites de reclamação, e tem até tem sites de reclamação dos próprios funcionários falando da empresa. Você faz um busca ali nas redes sociais, nossa, tem muitas coisas. Então, pô, você sabe o que as redes sociais, o que as pessoas estão falando de você nas redes sociais? Você vai até a sala, né, da sua empresa e conversa com o cliente? Então, são essas atitudes, né, que a pessoa tem que ter, né, para ela ter centralidade no cliente. Se ela não conversa com o cliente, né, 2, 3 vezes na semana, se ela não aproveita toda a oportunidade que ela está com o cliente para receber um feedback, se ela não tem pauta, né, se ela não tem horário na agenda para tratar assuntos referentes à experiência, ao sucesso, ao cliente, ela não tem um comportamento de centralidade no cliente. E isso é de cima para baixo. Se o dono da empresa não tem isso, o restante, né, não vai ter também. Porque geralmente as pessoas priorizam as agendas que os altos executivos estão priorizando. E, enfim, aí você não tem centralidade no cliente. Tá, Zoe, percebendo que eu não tenho essa centralidade, o que que eu faço? Você, como empresário, Sim, me como contrata. Me contrata, que eu vou te ajudar. Existem especialistas, e eu sou uma especialista que tem 20 anos, né, de experiência no mercado, no mundo corporativo, e extremamente mão na massa. Então, assim, ó, eu vejo que as empresas contratam especialistas para tudo. Especialistas para desenvolvimento de pessoas, especialistas para implantar ISO, especialista para implantar o ISD. E cadê o especialista? Cadê o orçamento para a experiência do cliente, para a implantação da cultura, para melhorar, né, para mapear a jornada do cliente? Aonde que está isso? Então, assim, existem especialistas, eu sou uma delas, né, que está aí disponível justamente para ajudar essas empresas a fazerem essas implantações. Muitas vezes, os empresários, não, eu vou fazer. Né? Só que o dia a dia e o moedor de carne faz com que isso fique por uma pauta seguinte. E aí passa o ano e a empresa ela não cultivou essa, né, não implantou nenhum processo, não implantou a cultura de centralidade no cliente e continua, né, estagnada em relação a esse tema. E aí, quando ela acorda para a vida, já foi. O concorrente já contratou, já me contratou, vamos dizer assim. E ele já está focado no sucesso do cliente, melhorando a experiência, implantando uma cultura, né, ganhando clientes e ganhando fãs. É um caminho sem volta. De novo, vou repetir a frase, né, do João Branco. A empresa que não investir e não ter o cliente no centro, ela está fadada ao fracasso, infelizmente. Então, assim, eu sou apaixonada pelo tema, e sou especialista nisso, e já vi muitos exemplos de empresas abrirem, olharem para uma direção totalmente ao contrário de onde está o cliente, e está fadada a fechar. Ou empresas, né, o cliente vai lá e contrata uma mega operação e o prestador de serviço perde aquela operação porque não está com uma escutativa para o cliente. Presta um serviço ruim, não presta atenção, se posiciona que o cliente está errado. Por quê? Porque não tem cultura, porque o cliente não está no centro. Então, assim, é ruim falar disso. Parece que eu estou aqui vendendo, né, o meu trabalho, mas essa é a verdade.
né? Então, existe um caminho, uma trilha longa, né, para ser executada. Isso precisa ser uma prioridade nas empresas. Infelizmente, eu ainda percebo que não é. O cliente, ele passa a ser um estorvo. O cliente passa a ser, poxa, de novo, ela vem aquele chato. E isso precisa mudar, né? Porque potencializa muito o crescimento, potencializa muito a receita e o resultado das empresas. Então, o cliente é a razão de existir. E ele, quando ele não tem razão, ele tem suas razões. É isso que eu posso, né, ajudar aí, né, nas respostas. Te contrataria. A nossa próxima pergunta é específica de um dos nossos seguidores que tem uma empresa de paisagismo. Ele pediu uma ajuda para como criar uma experiência memorável. Bom, para ele criar, ele precisa ter o cliente no centro. Ele precisa conhecer o cliente, ele precisa ouvir o cliente. Então fica difícil responder, nossa, como uma empresa de paisagismo, eu não conheço a empresa dele, pode, né, criar uma experiência memorável. Primeiro, eu no lugar dele, prestaria atenção no que o cliente está falando. Não se apaixone pelo projeto, se apaixone pelo cliente. Então, não tenha a tendência de colocar aquilo que você acha que é bonito, não. Tem que desenvolver, né, o projeto e colocar aquilo que faz o cliente se sentir bem. Então, poxa, não se imagine lá naquela rede ou naquele jardim, imagine o cliente. Coloque o cliente no centro do teu projeto, que com certeza você vai encantar ele. Porque quando você coloca no centro, você coloca no seu coração. E tudo que a gente faz de coração e com amor, a gente encanta. Não tem outra forma. É igual o Sazon, né? Fazer propaganda aqui. Tem amor, né? Coloque amor naquilo que você faz. Então, se apaixone pelo seu cliente e não pelo seu produto e pelo seu serviço. Seu cliente é a sua razão de estar ali. Quando você tem isso em mente, você encanta. O cliente sente isso. Muito bacana. Acho que vai ser interessante todas essas respostas para a gente estar ajudando todos os empresários, todas as empresas a ter uma centralidade no cliente e aí suas experiências vão ser muito melhores. Com certeza. E centralidade é comportamento, são atitudes, é querer e é se apaixonar pelo cliente. Então, e o cliente, gente, é um CPF, é uma pessoa, é um coração. Então, uma dica que eu deixo é assim, ó, quando você pensar em cliente, pensa que ele é uma pessoa que tem um sentimento. Você precisa sair de casa sabendo que você vai desenvolver um serviço para uma pessoa. E você vai fazer essa pessoa feliz, se sentir bem. Então, a partir do momento em que você se conecta com isso e pensa, nossa, eu sou responsável pela felicidade ou por estragar essa expectativa de alguém. Quando você sai de casa, o que você quer causar? Você quer deixar as pessoas, né, fazer as pessoas se sentirem bem? Se sentirem felizes? Ou frustradas? Eu saio de casa querendo fazer com que as pessoas se sintam felizes e não frustradas. Por isso, né, que todo mundo, né, às vezes, poxa, Ju, você tem a régua alta. Eu tenho a régua alta. Porque eu quero sempre fazer o melhor pelo meu cliente, fazer o melhor pelas pessoas. Se eu vou fazer um sanduíche, eu procuro fazê-lo melhor. Você sabe disso. Eu procuro fazer da melhor forma. Se eu vou cozinhar um feijão, eu procuro fazer o melhor feijão. Porque eu quero que a pessoa que vai comer, vai saborear a comida que eu tô fazendo, ela se sinta bem, ela sinta o amor ali. E é isso, esse é o grande segredo. É simples. Por isso que não é custo alto. É cultura, é de dentro, é olhar para o ser humano que está na tua frente. Difícil encerrar depois dessa dica, né? Isso traz sentimento. Sentimento. Tem que colocar sentimento. É isso, é sentimento. Né? Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Zulcast com o quadro E no Meu Caso. Se você gostou desse episódio, não deixe de encaminhar para amigos, para empresários, né, para as pessoas que estão necessitando de ouvir um pouco mais, né, sobre cultura
e sobre centralidade no cliente. Não deixe de nos seguir no Instagram, no Spotify e no YouTube. E até o próximo episódio. Você ouviu ZooCast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.